Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? De antemão quero estar pedindo aos senhores que curtam o nosso vídeo, né? Compartilham, se inscrevam no nosso canal no YouTube, tá bom? O nosso canal é Pastor Claudeci, né? Diga-se de passagem, é o meu nome, tá? Me chamo Claudeci, sou diretor do Seminário Teológico Abapai e também um dos professores. Esse seminário ele fica situado aqui na região de Belfor Roxo, especificamente falando em Itaipu, e temos uma filial também em Santa Maria, tá? Na região de Belfor Roxo, ambos. Tá? Nós estamos nesse segmento aí, nessa empreitada, há 3 anos. Tá? Desculpe qualquer coisa em relação ao vídeo, porque esse vídeo está sendo feito por amador, diga-se de passagem, sou eu. Tá? Mas com certeza o nosso conteúdo, o nosso material vai ser de grande valia, tá? Nessas áreas específicas da sua vida, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre heresiologia, né? É um nome, não, uma nomenclatura que vem sofrendo aí algumas alterações devido às temáticas, né, que vem surgindo, os contextos que vem surgindo, vem emergindo. Então essa disciplina ela vem se moldando de acordo com as problemáticas que vem surgindo, né? Eu costumo dizer que uma teologia ela nasce partindo de um problema, né? Tem um problema, nasce uma nova teologia. É mais ou menos assim. E a gente vai tratar um pouquinho de introdução, né? Introdução à heresiologia, até mesmo porque, como já estou dizendo, é um campo muito vasto, muito amplo, e ficaria complexo tratar todos os assuntos porque é muito vasto. Então a gente vai tratar aqui uma pequena introdução e com certeza vai ser esclarecedor para você, tá bom? Então essas mudanças ela vem sofrendo, como eu já disse, de acordo com os contextos que vão surgindo ao longo dos anos. Então ela perpassou, né, pela heresiologia, seitas, heresias, porque já foi especificando um pouquinho mais, né? Vai tratar de seitas, vai tratar de heresia, né? E essas questões também a gente vai estar abordando no nosso vídeo aqui, na nossa aula, essa diferençazinha, tá? E depois ela veio a ser religiões comparadas. Por que religiões comparadas? Pensamos nós, né? Religiões comparadas porque todos os problemas, todas as questões, né, doutrinárias, dogmáticas, elas vão estar surgindo dentro de um contexto religioso, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho de religião, né? Até mesmo porque existe uma certa confusão sobre o que é religião, o que não é religião, o que é seita, o que é heresia, e a gente vai tentar aqui descortinar algumas coisas, tá bom? Então, já partindo desse princípio, né, partindo dessa premissa tão especial, né, religião, né, o que vem a ser religião? Então, partindo disso, permita-me aqui citar um teórico, né, Langston. Ele vem dizer que todo homem é biosócio-religioso, tá? Então ele basicamente está dizendo que o homem ele é religioso, né? O homem ele nasce religioso, a religião é intrínseca a ele, é inerente a ele, a religião é inata do sujeito, tá? Então a gente parte aqui desse princípio, né? E o que é bem legal também falar um pouco do contexto etimológico, né? Porque cada vocábulo ele tem uma origem etimológica e essa origem etimológica ela ajuda muito ao leitor, ao ouvinte, né, a descortinar alguns problemas. Quando a gente pensa na questão etimológica, a gente chega a uma conclusão do porquê hoje se pensa assim acerca
de algum vocábulo, acerca de algum tema, acerca de algumas questões. Por quê? Porque quando a gente vai pegar a raiz da palavra, poxa, a raiz da palavra então ela é isso mais isso que vai dar isso, certo? Então, quando a gente pensa nesse pressuposto, a gente consegue entender melhor cada contexto que impera aí no nosso universo. Tá? Então, se a gente pega aqui um primeiro conceito etimológico, né, é o latim aqui dentro dessa palavra de religião, que é muito difundido, é muito falado, e alguns vão dizer até que a religião ela se contradiz em si mesma, porque ela é religiones, ela é relicare, então ela vai ter uma série de variações que não é a nossa proposta hoje, tá? Lembrando que é uma introdução. Tá? Então, se a gente parte desse pressuposto latino, a gente tem o quê? Que é religar, ou seja, ligar de novo, tá? Ligar de novo. Mas ligar de novo o que, professor? Ligar o sujeito, ligar o indivíduo a uma divindade. Mas como assim uma divindade? Porque não podemos especificar que divindade é essa, porque a religião ela é imparcial, tá? Ela trata de imparcialidade. Então, não é ligar a Deus, porque ligar a Deus eu tô dizendo que existe um Deus apenas dentro de um pensamento, tá, específico, dentro de um pensamento de algum credo específico. Então, logo, eu tiro, eu isento a outra religião de ter um determinado Deus, que para ela é esse o Deus correto, entende? Então eu tiro esse direito da outra pessoa que ela adota como padrão de cultura, de postura, né, de crença, enfim. Eu tiro ela, eu digo que ela está errada e que eu estou certo. Então a proposta hoje nossa não é dizer quem está certo, qual a religião que é a correta. Tá? Não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é dizer o que é religião. Então definimos aqui, dentro desse contexto, né, etimológico do latim, que quer dizer ligar de novo, fazer ligar, ou né, ligar outra vez. Ligar o quê? Ligar o sujeito a uma divindade, seja qual for essa divindade, tá bom? Mas uma coisa bem interessante também, que a gente não pode deixar passar, é o seguinte, e isso aqui não está no nosso material, isso é só para quem vê o vídeo, tá? Mas lembrando aqui para os nossos alunos que me conhecem, tudo que eu falo, tudo que eu aplico é passivo de cair em avaliação, tá? Então eu parto do pressuposto de que toda matéria dada é matéria cobrada, tá bom? Então isso também pode ser uma matéria cobrada na avaliação, que é religião no hebraico, tá? Isso é muito interessante, tá? Porque a gente, ao longo das nossas aulas, a gente vai estar buscando contexto histórico, contexto filosófico, contexto psicológico, contexto bíblico, para poder estar dando um amparo, tá, para aquilo que a gente quer ensinar para vocês, tá bom? Então, religião no hebraico é muito interessante porque ela é dat. Religião no hebraico é a palavra dat, tá? No nosso português aqui, tá? Seria D-A-T, tá? Só para a gente entender legal, beleza? A gente vai entender legal assim. Então, ela é formada por duas consoantes, tá? No hebraico, duas consoantes, isso é legal a gente deixar isso claro, que é o Dalet, tá? O Dalet e o Tav, tá? Uma coisa legal também que a gente precisa colocar é que o hebraico ele traz para nós, tá? Se falando de sentimento, né? Se falando de sentimento,
o hebraico ele traz assim muitos significados, né, numéricos, a sua própria letra, que vai de alguma forma fazer sentido, tá, naquilo que nós estamos pregando, naquilo que nós estamos palestrando, naquilo que nós estamos ensinando de um modo geral, quando se parte, tá, de pressupostos bíblicos, tá bom? Então, falando de sentimento, eu quero estar dando uma definição minha, tá? Não quero pegar definição de ninguém, porque a gente vai ver várias definições do que é religião, tá? Que na verdade não é definição, são apenas conceitos, tá? Definição a gente coloca o quê? Ligar o homem, ligar o sujeito a uma divindade. Isso a gente pode definir. Agora, conceituar são vários conceitos e eu vou colocar o meu. Religião seria sentimento que liga, ou um sentimento que liga. Mas, professor, que base o senhor tem para falar isso? Na própria necessidade do homem ter de adorar uma divindade, tá? O homem por si só, por si próprio, ele tem necessidade, tá, de adoração. Essa necessidade, não obstante, é um sentimento que está dentro dela. Isso a gente vai ver na Bíblia, tá? O povo lá, não quero entrar muito nesse mérito, mas só para dar uma base, né, para dar um suporte para a nossa teoria aqui, né? Moisés, quando sobe para o monte, Arão com o povo, né, pega lá, cria um ídolo, um poste ídolo para a adoração, tá? E isso é uma base clássica para a gente entender e definir que o sujeito ele tem necessidade de adorar, isso biblicamente falando, tá? Então, religião seria o que? Um sentimento que liga, tá? Isso partindo das duas partes, tá? Tanto da parte do sujeito quanto da parte de Deus, porque Deus tem uma necessidade, se é que a gente pode aplicar esse antropopatismo para Deus aqui, né, de Deus ter uma necessidade, mas é bem legal a gente explicar isso, tá? Porque a necessidade, né, ou vontade, como vocês queiram, né, a ideia de religar, isso não parte do homem, isso parte de Deus. Isso a gente vai ver lá no Éden, tá? No Gênesis, lá no Gênesis, a gente vê lá Deus ele se manifestando e fazendo um religare, tá? Os irmãos conhecem, legal o texto, então não quero me ater a isso, mas é só para vocês entenderem, né? O homem peca, Deus vai lá e religa o homem novamente, certo? Então parte das duas partes, ok? Então beleza. Agora a gente vendo voltando aqui ao hebraico, duas letras, né? Dalet, que quer dizer porta. E isso é bem legal a gente pensar. Porta. E o Tav, que quer dizer sinal, aliança e símbolo, tá? Qualquer uma das três palavras, ela dá o significado da palavra, ou melhor, da letra Tav. Legal? Que essas duas letras, Dalet e Tav, formam a palavra religião no hebraico. Isso é preciso deixar bem claro. E a gente vai ver por que religião, né? Qual a ideia, o que está por trás disso, né? Então é muito mais do que um religare, como a maioria das pessoas colocam aí. É muito mais do que um simples religare de conceito latino. Não banalizando o religare, mas dizer que não é somente o religare, tá bom? Então eu quero pegar aqui um texto bíblico de Gênesis capítulo 12, que vai falar um pouquinho. Eu vou abrir aqui e vou ler para vocês. O Gênesis capítulo 12, a gente vai ver no seu versículo 12 e 13, é uma coisa bem legal. Vamos lá.
E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde... A visão aqui tá meio turva. Desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito. Todos os deuses do Egito farei isso. Eu sou o Senhor. Ok? E o que a gente vê aqui agora no versículo 13? E aquele sangue vos será por sinal, tá? Não vou ler o 13 todo não. E aquele sangue será por sinal. E o que isso quer dizer? Vamos lá. Dalet, porta. Tav, sinal, símbolo, tá? Ou aliança. E o que isso é legal a gente pensar? Que a religião, ela também protege, tá? Ela não é simplesmente um sentimento que liga, mas também um sentimento que protege. Então, o que a gente vê ali? É símbolo na porta, ok? Então, religião significa símbolo na porta. Vamos lá para recapitular. A palavra religião no hebraico é dat. Dat, formado por duas consoantes e uma variaçãozinha, tá? Que é a da letra A. Isso aí é um outro assunto que a gente não vai tratar. Então, tratar hoje. Dat, Dalet, que significa porta, e Tav, que significa símbolo. Tá? Então a gente vê a religião lá no Êxodo para proteger os filhos, né, de Israel, os filhos de Deus. Ok? Então religião significa símbolo na porta. Exatamente por causa dessas duas letrinhas que formam a palavra religião. Ok? Então tá. E agora a gente vai definir dentro dessa questão de religião, é o seguinte, nem tudo é religião, tá? A gente às vezes costuma dizer, a religião X, a religião Y, quando na verdade não é religião, é apenas, sei lá, uma denominação, uma ramificação, tá? Uma doutrina filosófica, pode ser também. Não estou dizendo que é, porque a gente não disse qual é a religião aqui, tá? Mas vamos lá. Para se ter uma religião, a religião precisa ter um sagrado, tá? Um Deus, um profeta, né? Que é predito, um livro sagrado, tá? Um livro sagrado que é base de fé, né? Regra, prática desse grupo específico que adota esse tipo de religião, tá? Então, não tendo isso, não é religião, é qualquer coisa menos religião, qualquer outro vocábulo menos religião, tá? Vamos lá, um ponto aqui. A gente às vezes vai dizer a religião católica, né? Como assim a religião católica? Então eu não vejo como uma religião, tá? Até mesmo porque os evangélicos têm a mesma Bíblia, tá? Embora existam os apócrifos da Igreja Católica, tá? Mas eles não se apoiam apenas nos apócrifos, eles apoiam tanto na Bíblia hebraica, né? Na Torá, na lei propriamente dito, no Novo Testamento, ou seja, os 66 livros da Bíblia, diga protestante, ok? Então não é somente nos 9 livros deles apócrifos, tá bom? 9, 11, enfim. Outra coisa também que é bem relevante a gente está pensando aqui é o seguinte, existem religiões já pré-estabelecidas, tá? O evangelicalismo, ele não é uma religião, o catolicismo também não é uma religião, ambos estão dentro do
cristianismo. Então, o cristianismo é uma religião, ok? Então, a gente fica claro aqui uma coisa. A gente tem como religião o islamismo, o budismo, judaísmo, confucionismo, hinduísmo, taoísmo, shintoísmo, sikhismo, zoroastrismo e o jainismo, ok? Essas são sim religião. Então a gente vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 religiões aqui, tá? Porém, temos o cristianismo formando as 11 religiões específicas, tá bom? Então, quem é católico é cristão, quem é evangélico é cristão. Então, o que diferencia aí seria alguns pontos divergentes. Então, a gente vai dizer que, a grosso modo aqui, que são ramificações do cristianismo. Alguns dizem, vão até querer dizer que seriam denominações. Tá, não tenho nada contra, tá? Mas ramificações seria talvez mais aplicável aqui pra gente, tá? Então, deu para pegar o que é religião, ok? Então, um básico resumão aqui pra gente. A gente vai partir do pressuposto da religião como etimológica, que a gente vai ver o latim, que é ligar o homem, o sujeito, a uma divindade. A gente vai ver a religião no hebraico, que seria símbolo na porta, né, que dá uma ideia de proteção, correto? Então, isso é religião, tá? Dat, a palavra dat, que a gente vai chegar a uma conclusão de que é muito mais do que religar o sujeito a uma divindade, e é também proteger o sujeito ou o indivíduo, tá bom? A gente também viu aqui essa diferença, né, de religião, o que é, o que não é, e no próximo vídeo a gente vai falar de doutrina, tá? A gente vai falar de doutrina e vai tentar aí fazer uma diferença do que é doutrina, do que é dogma, tá bom? Então, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos. Não se esqueçam aí de dar aquele likezinho, dar aquela curtida legal, se inscrevam no nosso canal, né? Assine o sininho aí, ative o sininho para poder estar recebendo as notificações do nosso canal. Que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Tchau!